Boa tarde, pessoal. Antes de nós começarmos, eu gostaria apenas que vocês me confirmassem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela e me ouvindo bem. Vocês podem fazer isso através do chat. Maravilha, ótimo. Obrigada, gente. Bom, então, o nosso tema de hoje é os aplicativos e as integrações que o Zendesk oferece, tá? Então, a ideia é mostrar aqui para vocês alguns desses aplicativos e como que vocês podem utilizá-los, tá? Para quem não me conhece, então, eu sou a Rebeca, faço parte do time global de Customer Success da Zendesk. O meu trabalho é ajudar vocês, né, os nossos clientes, a extraírem o máximo valor da nossa ferramenta, de acordo com as necessidades e os objetivos de vocês. Fico aqui no escritório de São Paulo, tá? Imagino que alguns de vocês aí eu já devo até ter tido algum contato, outros talvez a gente tenha algum contato futuramente. Bom, esses webinars que a gente está fazendo de forma global, eles são possíveis porque a gente, graças a Deus, tem aí uma experiência grande com clientes de todos os tamanhos, de todos os tipos, espalhados pelo mundo todo. Esses são alguns dos clientes que a gente tem aqui no Brasil. São, no total, globalmente, clientes em 160 países, 125 mil contas, e os nossos clientes atendendo os clientes deles em 60 idiomas. E isso é muito bacana, faz com que a gente possa a cada dia mais trazer para vocês benchmarkings e experiências diferentes aí de uso para enriquecer o produto. Hoje, então, a gente vai trazer alguns pontos, né? A importância dos aplicativos, onde que a gente pode encontrar esses aplicativos, quais são, né, as integrações mais utilizadas pelos nossos clientes e o que cada um deles faz. E aí a gente encerra com a nossa sessão de dúvidas, como sempre. Vocês podem utilizar o botão de Questions and Answers que tem aí na própria ferramenta do webinar, que é o QIA. E aí, ao final, a gente vai responder essas dúvidas de vocês. Eu quero começar aqui com uma frase do Robert Half, que ele diz que combinar trabalho duro com trabalho inteligente resulta em trabalho eficiente. Eu acho que esse é o ponto principal dessa questão das integrações e dos aplicativos, né? A gente tem que pensar sempre em como trabalhar cada vez melhor, de uma forma mais inteligente, para a gente ter resultados mais rápidos e com menos esforço. E esse é o ponto aí dos nossos, realmente, desses aplicativos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, de tantos outros que a gente tem disponíveis lá no nosso marketplace, né? Então, por que, né, a importância da gente utilizar esses aplicativos e integrações, né? Qual que é o ponto da gente efetivamente utilizá-los, né? O primeiro deles é, de fato, aumentar a eficiência dos agentes naquelas tarefas mais recorrentes e que eles utilizam ali todos os dias, né? Então, quando a gente oferece ferramentas para facilitar o dia a dia deles, certamente a gente vai ter um aumento de produtividade. O segundo ponto que demonstra a importância dessas integrações é como elas podem ajudar os administradores a gerenciar as suas equipes e também a conta Zendesk deles. E o terceiro ponto, que também é super importante, é reduzir de fato a troca de ferramentas, a alternância, né, entre abas, entre telas, e fornecer de fato para quem está ali trabalhando naquele ticket todas as informações que ele precisa diretamente da tela do Zendesk. Então, a integração com outras plataformas, com certeza, ela pode trazer uma experiência sensacional para os agentes. E aí, como que a gente faz isso, né, através dos aplicativos? A gente sabe que existem diversos tipos de negócios e cada tipo de negócio tem as suas necessidades em relação a sistemas. Então, cada empresa utiliza um CRM, algumas empresas fazem atendimento via redes sociais, outras não. Então, realmente seria praticamente impossível a gente oferecer dentro do Zendesk, né, tudo que todos os tipos de negócio exigem. Então, por isso, a gente oferece o nosso marketplace, que tem ali mais de 700 aplicativos, uma maioria deles são gratuitos, muitos deles são desenvolvidos pela própria Zendesk e outros são desenvolvidos por terceiros, tá?
porém eles podem ser utilizados dentro do Zendesk Suporte sem problema algum. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de aplicativos bastante populares, digamos assim, né? A gente tem o MailChimp, por exemplo, que faz toda a integração para a parte de e-mail marketing. A gente tem integração com o Instagram, que a gente sabe que hoje, especialmente na área do varejo, a gente tem muitos clientes que utilizam o Instagram, entre tantos outros sistemas. Então, a ideia é que vocês possam realmente explorar esse marketplace, sempre buscando integrações. Pode ser diretamente com um produto que vocês utilizem, né? Por exemplo, eu utilizo o Trello e eu gostaria de integrá-lo ao Zendesk. Então, vocês podem buscar diretamente lá por Trello, que certamente vocês vão encontrar. Ou vocês podem buscar também por funcionalidade. Então, eu quero um aplicativo que vai controlar o tempo que o meu agente demora em determinado ticket. Então, através das palavras-chave, vocês conseguem também encontrar essa gama de aplicativos. Então, fica o convite, né, para que além de todos esses aplicativos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que vocês explorem essa gama aí de mais de 700 aplicativos que a gente tem disponíveis no nosso marketplace. Porque, afinal de contas, se torna um mundo de integrações e de possibilidades. Então, a partir de agora, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos aplicativos mais utilizados pelos clientes da Zendesk e o que eles podem fazer pelo dia a dia dos administradores e dos agentes que fazem uso do Zendesk Suporte. Então, o primeiro deles é um dos nossos favoritos, porque ele integra uma série de possibilidades que une né, o Zendesk Guide e o Zendesk Suporte. O Knowledge Capture, que também pode ser aí conhecido dentro da nossa central de ajuda como captura de conhecimento, é um aplicativo que ele faz uma busca diretamente de dentro do Zendesk Suporte, nos artigos que vocês têm na central de ajuda. Então, se você de repente tem um agente novo que ainda não tem muito conhecimento, ele pode fazer essa busca diretamente de dentro do ticket sobre o assunto que ele necessita obter mais informações e ele já vai ter ali acesso aos links dos artigos diretamente dentro do ticket. Ele também consegue, ao responder um ticket, né, adicionar esses artigos automaticamente. E uma das coisas mais legais é que ele permite também que os agentes, eles emitam feedbacks sobre os artigos. Então, a gente sabe que é muito difícil manter uma central de ajuda atualizada. Muitas vezes um artigo ele foi escrito há 6 meses atrás e ele já não está mais atualizado. Então, com essa possibilidade de feedback dos agentes, eles também dentro do ticket podem avisar, olha, eu fui enviar esse artigo aqui para o meu cliente que estava com uma dúvida e verifiquei que tem uma informação que é inconsistente, né? Uma informação que já não faz mais sentido. Então, ele consegue já fazer esse feedback para atualização e manutenção da central de ajuda. E um outro ponto muito bacana é que ele também permite a inclusão de novos artigos a partir de um template. Então, o administrador da conta, ele pode montar um template de como devem ser os artigos e permitir que os agentes façam a inserção desses artigos. Então, o agente está ali respondendo a um ticket e ele percebe que ele já respondeu aquele ticket várias vezes naquela semana e que talvez seria interessante ter um artigo na central de ajuda para sanar aquele tipo de dúvida. Então, ele pode também, de dentro do próprio ticket, já fazer essa inclusão de novos artigos, né? Então, a gente consegue, dessa forma, manter a central de ajuda atualizada e também consegue, né, prover ali, né, artigos diariamente para os nossos clientes, sem efetivamente ter que separar um tempo do dia só para ficar escrevendo artigos. Isso pode ser feito ao mesmo tempo que os tickets são resolvidos, né? Então, é uma opção muito legal para promover o autoatendimento, o autosserviço sem esforço e também para preencher as lacunas que possam existir dentro da sua base de conhecimento, da sua base de perguntas frequentes. Em seguida, a gente tem um outro aplicativo que é super bacana, que é o Pathfinder.
O Pathfinder, ele tem uma função que eu acho que lembra bastante o que a gente vivencia às vezes quando nós vamos entrar em contato, principalmente por telefone, com centrais de atendimento, e eles passam informações para a gente que nós já tentamos fazer, que nós já fizemos várias vezes, né? Com certeza já aconteceu com alguns de vocês de ligar num serviço de TV a cabo ou de internet, eles falarem, você já reiniciou o seu modem, você já tirou da tomada, enfim, essas informações que são tão básicas e muitas vezes a gente já fez, né? E eu acho que o Pathfinder, ele evita justamente isso de uma forma um pouquinho diferente, porque ele mostra os artigos que aquele usuário visualizou antes de me enviar um ticket, né? Então ele mostra realmente o caminho que foi percorrido por aquele usuário antes dele abrir o ticket, e isso evita que eu reenvie um ticket, um artigo que ele já leu, ou que eu dê para ele uma informação que ele já tem acesso e que não resolveu o problema dele. Então, com isso, a gente consegue resolver os tickets de forma mais rápida, porque afinal de contas eu não vou dar uma resposta para o meu usuário que ele vai me dizer, olha, eu já fiz e não deu certo. Consequentemente, vou aumentar a minha taxa de satisfação do atendimento, né? Porque de fato eu não vou estar sendo repetitiva com o meu cliente. Então, eu acho que é um aplicativo incrível para quem tem uma boa central de ajuda e, de fato, precisa se aprofundar um pouquinho mais nas dificuldades dos seus usuários, né, finais, dos seus clientes, e evitar essa repetição. Tá? O Pathfinder, ele está disponível nos planos do Support Enterprise, e ele também está disponível para quem tem o Support Professional ao contratar um adicional de produtividade, tá? Que aí sim ele possibilita fazer essa integração ao Guide. Um outro aplicativo bastante utilizado pelos nossos clientes é a integração com o Salesforce, que é um CRM, tá? Eu costumo falar do Salesforce porque é um dos aplicativos mais baixados dentro do nosso marketplace, porém, vale lembrar que a gente tem integração com diversos CRMs, tá? HubSpot é um deles, Zorro também temos, então isso é muito legal porque às vezes vocês precisam consultar uma informação do cliente que consta lá no CRM e tendo a integração, muitas vezes essas informações já vão estar disponíveis ali do lado direito, né, do ticket para o agente verificar. Tá? Existe aí uma série de integrações possíveis do CRM com o Zendesk, porque realmente é uma integração já um pouco mais antiga. Então, ela é bem completa, mas certamente de outros CRMs também pode ajudá-los bastante. Então, é uma forma que a gente tem de sincronizar a equipe de vendas com a equipe de suporte, né? E conseguir soluções mais rápidas para os clientes, né? Eu melhoro ali o meu nível de conversa, eu sei com quem eu estou falando exatamente, eu sei quais são, de repente, se ele tem um plano específico contratado, eu consigo identificar, enfim, uma série de informações que cada CRM pode oferecer para auxiliar o trabalho dos agentes. Um outro aplicativo muito bacana e bastante também utilizado pelos nossos clientes é o User Data. Ele é bem bacana porque também mostra ali, né, do lado direito do ticket as informações sobre o usuário final, né, sobre o meu solicitante, aquela pessoa que abriu o ticket. Então, como vocês podem ver no slide, ele mostra quantos tickets novos daquele usuário estão né, quantos tickets dele estão no status de novo, quantos estão no status de aberto, quantos estão no status de resolvido, de pendente e assim por diante. Ele também mostra as tags que estão associadas àquele usuário, né? E eu também posso adicionar ali através do User Data notas e detalhes diretamente do ticket. Então, eu posso adicionar notas àquela pessoa em específico que num próximo momento, caso um outro agente esteja atendendo aquela pessoa, ele já vai ter acesso direto a essas notas e a essas informações que forem colocadas anteriormente. É mais um aplicativo que auxilia bastante na redução de alternância de janelas, né? E ele fornece uma imagem bem completa daquele usuário, sem ser necessário que o agente saia do ticket e vá consultar essas informações em uma ferramenta externa. Então, ele é bastante interessante. Em complemento, né, a ele, a gente tem esse Ticket Reduction App,
que é um aplicativo que redige de forma permanente as informações pessoais dos usuários nos tickets, né? Então, isso também é muito bacana, porque, como eu disse anteriormente, né, a gente consegue ter ali um registro das informações que são fundamentais a todos os agentes terem, né, a respeito daquele cliente em específico. Ele registra essas informações como eventos dentro do ticket, né? Então a gente tem aquela parte de conversas e a parte de eventos dentro do ticket, ele registra tudo isso na parte de eventos. E é uma forma também que eu tenho de criar um processo para remover, de repente, dados confidenciais de dentro de tickets, tá? O impacto disso é que eu consigo melhorar a segurança das minhas contas, né? E proteger os dados dos meus clientes, dados que sejam sigilosos ou, enfim, que precisem ter aí um tratamento diferenciado. Um outro aplicativo muito legal e que muitos clientes eu já percebi que não têm conhecimento é o Tag Locker. O Tag Locker é um aplicativo que restringe as tags que os agentes podem utilizar nos tickets. E por que ele é muito bacana? Supondo que eu tenha um agente, eu tenho um grupo de agentes, né, de um determinado departamento, que seja o financeiro, por exemplo. E aí eles vão taguear os tickets. Um vai colocar contas a pagar, o outro vai colocar contas underline pagar, o outro vai colocar tudo junto, contas pagar. Eu tenho 3 tags que falam exatamente a mesma coisa, mas estão escritas de forma diferente, e aí a hora que eu vou mensurar este uso de tags, por exemplo, ou que eu vou buscar por tickets dentro daquela tag, eu acabo não tendo um resultado real, porque afinal de contas são várias tags sobre um mesmo assunto. Então, o Tag Locker é muito legal porque o administrador ele consegue deixar ali de uma forma visualmente bem bacana disponíveis as tags que podem ser utilizadas pelos agentes, né? Além de ter a parte de pesquisa com autocompletar. Então, não necessariamente ele precisa visualizar todas as tags que estão disponíveis, ele pode simplesmente colocar ali contas ou pagar e aí ele já vai ver as tags relacionadas com essa palavra-chave em específico. Ele também permite que o administrador oculte o campo de tag do sistema, caso ele não queira que seja utilizado pelos agentes. Então, ele tem um impacto muito legal na adição e remoção de tags de uma maneira bem simples, né? E, como eu falei no começo, ele mantém a integridade dos relatórios, dos dados, fazendo com que, de fato, a gente tenha relatórios que façam sentido, que não sejam repetitivos, né? E que não tenham informações separadas. Um outro aplicativo que é bastante popular, talvez até alguns de vocês já tenham utilizado, é o Time Tracking, tá? Ele é um aplicativo que, ao ser instalado, né, ele sempre vai aparecer também ali do ladinho direito dos tickets, e quando eu, como agente, entro dentro de um ticket, ele começa a rodar o tempo. Então, ele vai registrar o tempo que foi gasto em cada ticket. Então, a gente consegue criar relatórios que são bem detalhados, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que este ticket ficou durante 10 minutos no status de resolvido, ele ficou 8 minutos no status de pendente, ele ficou 5 minutos no status de aberto, né? Então, isso é muito legal para a gente mensurar, de repente, tickets que estão com outras áreas, né? Alguns clientes já comentaram isso comigo. Rebeca, como é que eu faço? De repente eu mando, né, eu encaminho um ticket para uma outra área, esse ticket fica em espera e eu não consigo mensurar de fato o tempo, né? Então, com o time tracking a gente consegue fazer isso de uma maneira bem bacana, tá? Um outro impacto bem interessante em relação ao uso desse aplicativo é que a gente consegue entender, de repente, eu tenho um agente que está demorando mais tempo do que o esperado para responder determinados tipos de ticket, e aí eu consigo treiná-lo, eu consigo conversar com ele para entender de fato o que está acontecendo. Não só o agente, mas a equipe como um todo, e aí fica mais fácil para que eu diagnostique os pontos de dor e melhore os meus tempos de atendimento. Em seguida, a gente tem um aplicativo que se chama Quick. O Quick, ele é legal porque, como vocês sabem, na visualização ali de tickets, né, a gente tem um número
limite de visualizações que aparecem para a gente, né? E o Quick, ele dá o acesso a todas as visualizações diretamente aqui da parte superior do Zendesk. Então, o ícone dele é uma espécie de coração com um reloginho, né? E aí, clicando ali, ele vai me mostrar todas as visualizações que eu tenho. Eu posso organizar por hierarquia, eu posso fazer pesquisa por palavra-chave. Então, se eu tiver 100 visualizações, eu consigo ter essas 100 visualizações ali na minha visão de uma maneira bem simples, e eu consigo ir acessando essas outras visualizações sem ter que efetivamente tirar alguma visualização que esteja aqui como por padrão e adicionar outras, né? Então, é uma forma que a gente tem de reduzir o valor gasto quando a gente vai procurar outras visualizações, né? E também é bem interessante porque às vezes a gente faz uso do Zendesk em diferentes operações dentro do negócio, e aí a gente precisa acessar visualizações diferentes, né, em momentos diferentes de trabalho. Então, esse aplicativo, ele faz isso e é de uma forma bastante intuitiva, bastante simples. Em seguida, a gente tem o aplicativo Conditional Fields, que com certeza um dos meus favoritos, porque ele faz aí uma espécie de passo a passo, não só com os clientes, mas também com os agentes, né? Então, a função dele é de ocultar e mostrar campos de tickets. Tá? Isso vale tanto para o meu usuário final como para o meu agente. Eu costumo dizer que uma das melhores práticas em relação à oferta e de atendimento para clientes é a gente, na medida do possível, substituir a recepção de tickets por e-mail e colocar tudo dentro de formulário. Porque quando a gente tem um bom formulário, a gente consegue resolver normalmente a dúvida, né, o problema do nosso cliente logo na primeira resposta, né? Um bom formulário, um formulário com campos condicionais, ele vai conseguir catalogar e captar todas as informações necessárias. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, né, de acordo com a opção que eu coloco, ele vai me abrir um outro campo com subinformações, digamos assim, né, subseções. E aí eu consigo guiar realmente os meus usuários para eles preencherem os campos de ticket e se concentrando no que é mais importante, né, para que de fato a gente consiga captar as informações que são mais importantes. E isso vale não só para o formulário de ticket que fica externamente, mas também para o formulário interno, que é aquele que os próprios agentes podem preencher. A gente também consegue aplicar esses campos condicionais para o formulário interno do agente. Então, é muito interessante para que a gente consiga ter métricas mais específicas dos pontos que a gente precisa, né? De repente, eu vendo um tipo de produto e aí eu preciso, né? Eu vendo geladeiras, então eu vou selecionar no campo produtos, geladeiras, depois vai me aparecer um outro campo com as marcas das geladeiras, aí quando eu escolher geladeira marca Electrolux, vai me aparecer um novo campo só com os modelos da Electrolux e assim por diante. Então, é muito bacana para que a gente consiga até fazer relatórios bem mais inteligentes. Assim como o Pathfinder, o Conditional Fields, ele só está disponível através do adicional de produtividade para o Zendesk Support Professional ou nativamente para quem tem o suporte Enterprise. Na sequência, a gente tem o Show Related Tickets, que é um outro aplicativo que eu gosto bastante, principalmente quando eu estou com agentes novos na minha equipe. Por quê? Esse aplicativo, ele vai analisar o assunto do ticket, tá? E ele vai pesquisar outros tickets que tiveram um assunto similar. E aí, também ele vai exibir, né, os 5 tickets mais recentes enviados pelo cliente. Então, ele é muito bacana porque se eu sou um agente novo e eu preciso resolver um problema específico que eu não tenho muito conhecimento, eu posso, através desse aplicativo, dar uma olhada em como os meus colegas responderam a tickets similares a esse. E aí, de repente, eu já tiro ali a minha dúvida e já consigo dar a resposta para o meu cliente, né? Então, é uma forma que a gente tem de resolver os problemas de forma mais eficiente, né? E também de acompanhar as tendências para que eu consiga identificar aqueles problemas que estão acontecendo com mais frequência. Então, de repente, nos meus tickets ali relacionados, eu tenho vários
tickets sobre um determinado assunto, talvez seja um problema da minha plataforma, né, um bug que eu preciso, de fato, mensurar e tentar resolver isso de uma forma melhor, ou talvez é um assunto simples, mas que eu ainda não tenho na minha central de ajuda nenhum artigo falando sobre ele, e de repente seja uma oportunidade de publicar esse artigo. Então, é um aplicativo que eu gosto bastante também. E aí, finalmente, se dentre essa gama de mais de 700 aplicativos, vocês ainda não encontrarem o aplicativo ou a integração que você precisa, vocês sempre podem criar os aplicativos personalizados, né? E aí sincronizar com os sistemas internos. A Zendesk, ela tem a API aberta, então a forma, né, aí as possibilidades são inúmeras para integrar a Zendesk com outros sistemas. E aí, lógico, a gente consegue ter aí um contexto maior para os agentes, e a gente consegue ter uma redução da troca de ferramentas e realmente realizar o que alguns clientes chamam de sonho de consumo, que é ter uma tela só, e ali o agente conseguir visualizar todas as informações que ele precisa. Então, isso é possível, ter os aplicativos personalizados, mas eu sempre digo, né, que é muito difícil não ter algo que faça o que a gente precisa dentro dessa gama aí de mais de 700 aplicativos. E aí, como eu falei, né, além de todos esses que eu mostrei para vocês hoje, ainda tem ali muito mais a ser explorado. Eu coloquei aqui algumas possibilidades para aplicativos focados em integrações. Então, como eu falei no início, integração com MailChimp, com Shopify, com Gira, com Instagram, Trello, né? Vários aplicativos que fazem essas integrações. Também aplicativos focados na eficiência, né? Então, como eu mostrei o Show Related Tickets, a gente tem o Five Most Recent, temos também o Linked Ticket, que mostra se os tickets estão de alguma maneira ligados, né, como o próprio nome já diz. Enfim, tem ali uma série de aplicativos que podem auxiliar aí, na eficiência do atendimento. E a gente tem também alguns aplicativos mais divertidos, né, que permitem adicionar GIFs, emojis, enfim, uma série aí de formas, né, para deixar a comunicação com o cliente menos robótica, para trazer um pouco mais de calor humano durante o atendimento dos agentes. Então, só para a gente completar aqui, né, o nosso ciclo, entender um pouquinho melhor de tudo que foi falado hoje, a ideia é que a gente use os aplicativos para reduzir a troca de ferramentas dos agentes. Então, ao invés de eles terem que ficar com inúmeras janelas abertas, eles tenham só a janela do Zendesk, e aí as integrações ali que vão ficar na parte direita mostram todas as informações que eles precisam, tá? Quando eu tenho essa configuração de integrações, eu consigo mostrar para o meu agente uma imagem mais completa daquilo que ele está tratando, né? Seja que ele entenda melhor o estágio daquele cliente, né? Quais foram os tickets anteriores que aquele cliente abriu, enfim, eu tenho uma visão mais macro e consigo oferecer um atendimento muito melhor para o meu cliente. O uso dos aplicativos também ajuda muito a impulsionar os fluxos de trabalho, né, termos fluxos mais eficientes e também mais fáceis de gerenciar, né, do lado dos administradores, que a gente sabe também que em muitas situações os administradores têm um trabalho árduo aí a fazer. Então, aplicativos que melhorem a produtividade, que ofereçam aí opções para tornar o dia a dia mais eficiente, eles são muito bem-vindos. E aí vale, né, dar uma olhada sempre, como eu falei, no Marketplace, por outros aplicativos que atendam às suas necessidades. Como eu disse, a grande maioria deles é gratuito. Os que são cobrados, normalmente eles têm um custo bacana, do tipo $1 por mês, tá? São raros os aplicativos que têm um custo mais significativo. E se a gente for calcular, de fato, o custo-benefício,
acaba valendo muito a pena. Um ponto importante que vale lembrar aqui com vocês é que os aplicativos que foram desenvolvidos pela Zendesk, a nossa equipe de suporte pode auxiliar vocês caso haja alguma necessidade em termos de configurações. Os aplicativos que foram desenvolvidos por terceiros, infelizmente, o nosso suporte não consegue auxiliar, mas vocês dentro do próprio Marketplace têm o contato desse desenvolvedor e podem falar diretamente com eles, tá? Então, isso também é bem legal. E aí, eu convido vocês, então, a seguirem a nossa página dos webinars lá na comunidade Zendesk. Ao final, eu vou mandar para vocês a gravação desse webinar e também o link da comunidade, para que vocês possam não só ficarem sabendo aí dos próximos webinars, inclusive na semana que vem a gente tem já um novo webinar, mas também discutir o seu caso de uso em específico e tirar eventuais dúvidas que a gente não consiga tirar aqui hoje, tá? Então agora a gente vai aqui para as nossas perguntas, vamos lá. O Amilcar perguntou se no time tracking tem algum relatório para facilitar a análise. Sim, Amilcar, tem sim. A gente consegue fazer esse levantamento através do próprio Insights. Então, é um aplicativo bem legal de ser utilizado e por ele ser desenvolvido pela própria Zendesk, a gente tem essa possibilidade de levantar os dados dentro do próprio Insights. O Alessandro perguntou em quais planos que o Conditional Fields funciona. Alessandro, dentro do suporte Enterprise, ele é nativo, tá? E para o Professional, você pode contratar como um adicional que se chama pacote de produtividade, e esse adicional ele vai te dar acesso ao Conditional Fields e também ao Pathfinder, tá? Nos planos inferiores ao Professional, infelizmente, ele não funciona. O Alessandro também perguntou se existe algum aplicativo que crie tickets semanalmente ou mensalmente com tarefas que devemos fazer nos clientes. Alessandro, é assim, eu não vou saber te dizer de cabeça, até porque, como eu falei, são 700 aplicativos, eu conheço os mais comuns. Mas eu posso compartilhar com você um caso de um cliente comentou comigo que usa o Trello para fazer isso. Tá? Então, ele integrou o Trello, que é um sistema de tarefas, né, de gerenciamento de tarefas, ao Zendesk, e aí ele consegue fazer isso, linkar aí os clientes que ele precisa fazer alguns contatos semanalmente ou mensalmente, ou até mesmo tarefas relacionadas a tickets que ele tem que cobrar da área de desenvolvimento e tudo mais. Então, de cabeça, assim, é isso que eu posso te dizer. Mas você indo lá no Marketplace e jogar ali alguma palavra-chave que tenha relacionada a isso, na criação de tickets, talvez você encontre alguma coisa. Eu acho que fica mais... o que você vai encontrar mais são realmente integrações com gerenciadores de tarefas, que eu acho que vai fazer mais sentido. E aí você vai ter que criar esses tickets manualmente, tá bom? Pessoal, a gente já ultrapassou aqui um pouquinho do tempo. Se alguém mais tiver alguma pergunta, eu consigo responder mais uma. Se não, eu vou mandar para vocês até o final do dia de hoje essa gravação. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode discutir lá pela comunidade. O Vinícius disse que trabalha com educação de clientes e gostaria de saber mais sobre o Guide. Vinícius, maravilha. Eu vou colocar aqui para você o endereço, deixa eu digitar aqui para você já dar uma olhada. E aí, eu te convido também a entrar em contato com o seu gerente de contas para que ele possa te dar mais informações sobre o Guide. O que eu posso te adiantar é que em novembro, se eu não me engano, a gente vai ter um webinar bem completo, só falando sobre o Zendesk Guide. Então, você já pode também se inscrever para esse webinar, caso você tenha interesse. Mas, de qualquer maneira, dá uma olhadinha nesse link que eu te passei, e aí você pode entrar em contato com o seu gerente de contas, que com certeza ele vai poder te dar mais informações sobre o Guide. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. E fiquem ligados aí no link que eu vou passar para vocês acessarem mais informações sobre esses aplicativos. E se inscrevam para o webinar que a gente vai ter na semana que vem, que é a nossa versão do Novidades sobre o Zendesk, em que eu vou comentar com vocês todas as funcionalidades e novidades que a gente lançou no último trimestre. Tá bom? Muito obrigada e uma boa tarde para todo mundo.